Professor Rogério, trazendo aqui para vocês o capítulo 3, né? Nós vamos começar nessa parte técnica, né? Nós tivemos 2 primeiros capítulos falando sobre os sistemas de informação, capítulos que de alguma maneira ou de outra traziam aí conceitos da área de sistema de informação, da área de TI também, mas de uma maneira mais gerencial, né? Nós vimos aí diversos conceitos que também permeavam a área da gestão que era mais direta aí ao administrador. E agora a gente vamos dar entrada aqui numa sequência de capítulos com conteúdos um pouco mais técnicos, certo? Esse capítulo aqui específico de hardware, né, entrada, processamento, saída de dispositivos de armazenamento, eu estou utilizando a apresentação de slides fornecidos pela editora. Eu vou explicar ele na íntegra, certo? Vou dar ênfase em alguns pontos e devo gravar um outro vídeo falando de alguns hardwares mais contemporâneos, mais novos, que não foram abordados pela essa apresentação. Então vamos lá, vamos seguir, vamos nessa. Então, princípios e objetivos da aprendizagem, né? O que nós vamos ver nesse capítulo? Deve selecionar cuidadosamente o hardware para atender às necessidades da organização para evoluir, dar suporte a seus sistemas de informação. Então, o hardware ele é parte diretamente, né? É importante para dar suporte no que você pretende desenvolver com os sistemas de informação. Descrever a função da unidade central de processamento e da memória principal, enumerar as vantagens dos sistemas de multiprocessamento e de computação paralela e fornecer exemplos dos tipos de problemas que eles abordam. Descrever os métodos de acesso, capacidade e portabilidade de vários dispositivos de armazenamento secundário, identificar e discutir a velocidade, funcionalidade e importância de vários dispositivos de entrada e saída, identificar as características e discutir o uso de várias classes de sistemas de informática de usuário único e de multiusuários. E aí, o outro tópico, né, a indústria de hardware está mudando rapidamente, tornando-se altamente competitiva, criando um ambiente maduro para avanços tecnológicos. Descrever a lei de Moore e discutir suas implicações para o futuro do desenvolvimento, né, do hardware, fornecer um exemplo das recentes inovações dos chips de CPU, de computadores, dispositivos de memória e dispositivos de entrada e saída. Outro tópico, a indústria de hardware e os usuários estão implantando projetos e produtos de informática verde, definir o termo informática verde e identificar as principais metas desse programa e identificar diversos benefícios das iniciativas da informática verde que foram amplamente adotadas. As organizações, então, por que aprender sobre hardware? As organizações investem em hardware para melhorar a produtividade de funcionários, né, aumentar a receita, reduzir os custos, fornecer melhor atendimento ao cliente, acelerar o tempo até a comercialização, possibilitar a colaboração entre os funcionários. E aí, no caso dos gestores, devem avaliar as oportunidades para aplicar o hardware e avaliar as opções e os recursos. Em relação aos sistemas de computadores, né, integrando aí esse poder da tecnologia, os componentes de hardware, nós temos a unidade central de processamento, né, a unidade aritmética e lógica, a unidade de controle e áreas de registro. A unidade aritmética e lógica ela é conhecida como ALO aí, né? Realizar cálculos matemáticos e fazer comparações lógicas. A unidade de controle acessa sequencialmente as instruções do programa, decodificando-as e coordena o fluxo de dados de entrada e de saída da ALO, registros, armazenamento primário e até mesmo o armazenamento secundário e vários dispositivos de saída. Os registros, né, são as áreas de armazenamento de alta velocidade utilizadas para manter temporariamente as pequenas unidades de instruções e dados do programa. Armazenamento primário, também chamado de memória principal, intimamente associado à CPU. Aqui um desenho, né, explicando aí a relação entre essas áreas. Então esse exemplinho aqui ele mostra para nós de uma maneira visual qual é a relação com esses conceitos que trouxeram até agora e alguns que ainda vão ter nos próximos slides aí, né? Então lá dentro, né, internamente na CPU nós temos a unidade de processamento de dados, unidade de controle,
unidade lógica, né, armazenamento de registro, memória de armazenamento principal, dispositivos de entrada, dispositivo de saída, armazenamento secundário e equipamento de comunicação. Não vou negar, pessoal, para vocês, eu quase que eu tenho a convicção, se não tiver ninguém na sala de aula que trabalha especificamente com isso, e olha que ainda assim também, né, porque hoje até os próprios profissionais, né, as pessoas mais novas que trabalham na área, né, os técnicos de informática, vamos dizer assim, né, as pessoas não têm esses conhecimentos aqui, infelizmente, né. Então, assim, isso aqui era uma coisa que a gente estudava muito antigamente, mas hoje é uma coisa que se tornou um pouco. Sim, as pessoas elas diminuíram, né, a qualidade dos seus conhecimentos. Então, por exemplo, um técnico de informática tinha a obrigação de saber isso aqui. Isso aqui cai em concurso, para vocês terem uma ideia, né? Isso quem pretende no futuro, eu vou fazer faculdade e vou prestar concurso público. Uma sugestão que eu dou de cara para vocês é assim, aprendam isso aqui a fundo, porque são coisas que caem nos diversos tipos de concursos públicos, né? Sempre tem uma área aí de informática aí nos concursos públicos e tem uma parte de software, uma parte de rede, tem uma parte de hardware, e nas partes de hardware pode cair esse tipo de questão. Você pode ter uma questão que envolva a CPU e a ULA aí, né, que é aquele halo lá. Então, aí nesse caso eu falo para vocês estudarem. Fora isso, sinceramente, acho que não tem necessidade, faz parte do capítulo, nós vamos ver isso aqui, mas eu acredito que para quase toda a sala, o único contato que vocês vão ter com esses conceitos, uma parte desses conceitos será aí com essa aula minha, nessa aula de hoje. Componentes de hardware, então o que são os componentes de hardware? Esses componentes incluem os dispositivos de entrada, dispositivos de saída, de armazenamento primário e secundário e a unidade de processamento central. A unidade de controle, a unidade de aritmética, né, e lógica, e as áreas de armazenamento de registros que constituem a CPU. Nós vamos ver melhor isso aqui. Componentes do hardware em ação, né, nós temos aqui 4 etapas. O primeiro é buscar a instrução, o segundo é decodificar a instrução, o terceiro é executar a instrução e armazenar os resultados. Ele dá um exemplo para nós aqui, né? Também não vou me aprofundar aqui, só apresentando para vocês. É bem do que aquilo que ele falou, né? Ele vai buscar, tal, vai executar, né? Vai verificar, validar e aí vai armazenar, né? Então, a execução de uma instrução, na fase da instrução, as instruções de um programa e quaisquer dados necessários são lidos no processador. Depois a instrução é decodificada para que o processador central possa entender o que fazer. Na fase de execução, a ALO, né, que é aquela unidade de aritmética e lógica, ela faz com que ela faz que seja instruída, né, a fazer uma operação aritmética ou comparação lógica. Em seguida, os resultados são armazenados nos registradores ou na memória. As fases de instrução e execução juntas formam um ciclo da máquina. Fazendo uma analogia para vocês entenderem, o que acontece, pessoal. A computador, né, informática, assim, por mais que seja avançado, né, até esteja bastante avançado hoje, tudo ainda é pulso elétrico, né? Então, assim, eu tenho pulso elétrico, eu não tenho pulso elétrico. Então, ao eu ter pulso elétrico, é o famoso 0 em 1, né? É o famoso código binário. Se eu não tenho pulso elétrico, é 0. Se eu tenho pulso elétrico, é 1. Né? Então, é isso que o computador, lá na raiz, lá no hardware, vai entender. E aí depende de vocês desenvolverem um raciocínio na cabeça de assim, como que isso acontece? Como é que isso funciona? Como o professor fala que então tem pulso de energia elétrica e não tem pulso, isso são as informações que o computador entende. Então, assim, todo esse entendimento dependeria de desenvolver em vocês um raciocínio para minimamente conseguir entender isso. Quer ver uma coisa engraçada? É a mesma coisa que eu perguntar para qualquer um de vocês aí assim: explica para mim como você fala. Por que você fala no telefone, né? Vamos pensar um telefone tradicional, apesar que a tecnologia não mudou em relação a isso. Como é que você fala num telefone e o que você está falando entra num fio e sai lá do outro lado e a pessoa entende? Explica para mim esse processo de que a fala passa por um fio e sai do outro lado.
Então, você tem que ter toda uma compreensão de multicomplexadores, de multicomplexadores, né? Transformar aí a voz em ondas, isso ser decomposto em gráficos, ser, criado pacote, transmitido via fio e depois ser reconstruído. Então, existe também, mesma coisa, existe todo um raciocínio por trás, né? Que envolve lógica, envolve matemática, né? Principalmente. Então, as pessoas muitas vezes elas usam a tecnologia, elas usam alguma coisa, mas elas não têm a mínima concepção de como aquilo ali funciona. E é muito importante, né? Não falo para todos os casos, mas independentemente da área que vocês trabalham ou pretendem trabalhar, com certeza deve ter algum exemplo nesses casos, assim, de uma situação que acontece, você usa aquilo ali no dia a dia, mas você não tem a mínima ideia de como é que funciona isso, né? Então, nós temos vários casos, né? Dispositivo de processamento e memória, potência, velocidade e capacidade. Unidades do sistema, aloja os componentes responsáveis pelo processamento, a CPU e a memória. Todos os outros dispositivos do sistema são de sistema de informática estão conectados direto ou indiretamente no alojamento da unidade do sistema, né? E aí características e funções do processamento. O tempo do ciclo da máquina, né, é medido em nanosegundos, picosegundos e MIPS, milhões de instruções por segundo. Então, quando você acessa um site aí, como por exemplo, sei lá, Amazon.com, né? Não é o .com.br. Então, vamos supor, eu vou acessar lá o site da meu notebook é um Lenovo, por exemplo. Eu acesso lá lenovo.en, né? Então, eu vou acessar o site da Lenovo dos Estados Unidos. E aí, assim, para mim aqui, se eu for calcular no relógio, gasta um segundo para carregar o site. Na verdade, eu gasto mais tempo para marcar o tempo, né, a função de eu apertar o cronômetro e apertar ele de novo, do que a página vai ser carregada, certo? Né? Então, agora, olha que loucura, olha que loucura. Lógico que supondo que esse site já não está armazenado no meu cache, né? Que é a primeira vez que ele vai ser carregado. Ainda assim, o tempo desse site ser carregado no meu browser, que é o meu navegador de internet, independentemente qual seja, eu uso muito Opera e uso o Chrome, né? E de vez em quando o Mozilla, são os navegadores que eu mais utilizo. O Chrome é muito bom, mas não sei por que ele gasta memória demais do sistema, né? Então, se sua máquina tem pouca memória RAM, o Chrome não seria um navegador indicado. Né? Navegador é a palavra que nós utilizamos em português para falar do browser. Browser é a palavra correta em inglês. Então, voltando ao exemplo, o tempo você gasta mais tempo para marcar no cronômetro e apertar de novo para parar de marcar do que o tempo que carregou a página. Agora, olha que engraçado. Fisicamente, se eu contar para vocês, vamos supor, eu estou falando de Goiatuba, fisicamente, como é que o meu computador teve acesso a essa informação? Fisicamente, bom, no meu caso, sai da minha casa, passa pela Wi-Fi, né? Na verdade, meu notebook está conectado no cabo, né? O meu roteador, dali passa pela fibra ótica, vai até meu provedor de fibra ótica, dali passa por uma central na cidade, dessa central da cidade sai uma única fibra ótica na cidade que vai aqui para o Trevo, do Trevo pega BR, vai até Morrinhos, onde existe uma outra central, dali parte para Goiânia, de Goiânia parte para Brasília, de Brasília parte para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ele vai via cabos submersos, né, cabos marinhos, nós chamamos, ele vai até os Estados Unidos, e eu não sei aonde que seria ali o site da Lenovo, vamos pôr ali que seria, sei lá, Califórnia, Flórida, sei lá, e aí faz acesso também, vai fazendo acessos picados até chegar onde verdadeiramente está hospedado o site. Então, ó, percebam que você gasta milhares e milhares de quilômetros, mas o acesso a essa informação gastou uma questão de um bilionésio de segundo. Então é muito rápido, gente, é muito rápido, né? É muito rápido. Quando a internet chegou no Brasil lá em 95, era comum, né? Os primeiros anos, eu vivi essa época, muito interessante. Mas assim, você punha para carregar um site, né? Um dos sites mais famosos no Brasil no início, né? Era o da IG. A IG foi uma das primeiras sites que teve no Brasil.
né? Depois veio o UOL aí e tal, mas o primeiro foi o IG, e existe até hoje, né? ig.com.br. E assim, você punha para carregar e você podia tomar banho, jantar, aí quando você voltava, carregou o site, né? Aí você punha para carregar o site da AOL, né? Não era o UOL, era a AOL. Aí também demorava, né? Aí as coisas foram melhorando. Um site demorava às vezes 15 minutos para ser carregado, começou a demorar menos, menos, menos. Isso foi melhorando. Em pouco tempo você já abria ali um site em alguns minutos, né? 3, 4 minutos, né? Era mais ou menos por aí, né? Então esse tipo de coisa, as coisas sempre foram evoluindo. Mas vamos seguindo aqui. Então, vocês sabem que tem essas unidades, né, de tempo para as transações. Características e funções do processamento, velocidade do relógio, uma série de pulsos eletrônicos produzidos a uma taxa pré-determinada que afeta o tempo de ciclo da máquina, geralmente medida em megahertz e gigahertz. Essas unidades também existem até hoje, tá? Quando você vai ver ali, eu queria comprar um computador, professor, eu estava olhando lá no Submarino, na Lojas Americana, Extra, sei lá, na Kabum, né, para ver lá, e aí você vai ver lá assim, o processador é um i5 de tantos gigahertz, que a memória é tal, tal, tal de megahertz. Então são unidades. Da mesma maneira que nós temos unidades ali para grama, quilo, tonelada, né, nesse caso aqui, são essas unidades são um sistema de unidades da eletricidade, né, megahertz, gigahertz e o próprio hertz, né? Então que demandam essa questão. Quanto maior a sua unidade, né? Ali nós temos um prefixo na palavra, o mega e o giga, né? Então próximos ali seria, sei lá, o pentahertz ou tetahertz. Então você vai aumentando ali suas unidades de grandeza. A gente aprendeu isso lá nas aulas de física e matemática lá no ensino fundamental, né, gente? Características e funções do processamento, características físicas da CPU. A maioria das CPUs é coleção de circuitos digitais impressos em pastilhas ou chips de silício, cada um cada um não maior que a ponta de um lápis de borracha. Lei de Moore. Antes falando dos chips aqui, né, eu queria na verdade falar, em vez de não falar do chip, mas falar dos transistores, né? Os mais velhos aí talvez lembrem que a avó tinha uma televisão preta e branca, né? Então os mais velhos, olha só, os mais velhos de vocês talvez lembrem que a avó tinha ou a bisavó tinha uma televisão preta e branca. Eu vivi isso, na verdade, assim, eu lembro da televisão ser preta e branca, né? Isso lá na década de 80, né? As pessoas tinham as Telefunken da vida, né? Aí alguns colocavam uma tela verde ou vermelha na frente de acrílico para dar uma certa cor na televisão. Mas também só tinha aquela cor, né? Você passava de preto e branco para verde, por exemplo. E as televisões, elas tinham válvulas. Uma válvula, para vocês terem uma ideia, ela era aproximadamente, gente, ela era um pouco menor. Tinha daquele tamanho também, mas era um pouco menor do que uma garrafinha d'água de vocês aí. Sabe uma garrafinha de meio litro d'água? Era uma válvula. Então, quando você tirava a televisão, era de tubo, né? Você tirava o tubo lá, você encontrava algumas válvulas lá atrás, né? Era um pouco menor que uma garrafinha de meio litro d'água, né? E isso foi ganhando ali uma certa. Né, geralmente eu falo errado essa palavra, desculpe, de miniatura, sabe? Miniaturização, né? Foi diminuindo, né? Então era uma válvula, virou um capacitor, que virou um transistor. Esse transistor era grande, esse transistor tinha o tamanho de uma borracha, por exemplo, ou de uma caneta. Foi diminuindo, até chegar ao tamanho aí, como ele disse aí, o transistor tem o tamanho de uma ponta de um lápis borracha. E ao chegar lá no tamanho de a ponta de um lápis borracha, por exemplo, a capacidade de processamento de um transistor que tem a ponta de um lápis borracha, ele aceitava, por exemplo, 100 mil instruções, certo? 100 mil instruções. Depois isso foi subindo, alcançou 1 milhão de instruções, e hoje um transistor que tem aí mais ou menos 1/3 do tamanho da ponta de um lápis borracha,
né? Então, um transistor tem o tamanho de 1/3, o tamanho de uma ponta de lápis de borracha. Ele tem aí aproximadamente 3,5 milhões de instruções armazenadas. 3 milhões e meio de instruções armazenadas. Essa é a evolução que nós tivemos no mundo aí, mais ou menos aí de 1970 até agora, aí 2010, 2015, né? Algumas outras coisas vêm surgindo, a tecnologia está passando por alguns obstáculos já há algum certo tempo, né? Então as melhoras já não estão tendo tanto assim. E a lei de Moore, ela é uma hipótese que afirma que as densidades do transistor em um único chip dobrarão a cada 2 anos. Então, assim, o que fala a lei de Moore, que por muitas décadas conseguiu se manter verdadeira? De 2 em 2 anos, a capacidade que eu tenho no meu transistor é dobrada. Então, se eu tinha 100 mil, até 2 anos passa para 200 mil. Né? Depois de 2 anos passa para 400 mil. Então, é dobrada, não é aumentado em 100, né? Então, se é 400 mil, passa para 800 mil. Se é 800 mil, passa para 1 milhão e 600. E assim vai sucessivamente. Nós estamos chegando num obstáculo, eu estava comentando com vocês, por conta de questões físicas mesmo, né? Tudo é composto por elementos químicos. Vocês já estudaram aí tabela periódica, por exemplo, né? Então, né, lembra lá 1A, 2A, 3A, né, era isso mesmo, né? Aqui? Peraí, fugiu a cabeça aqui, gente. As fileiras lá, né, da tabela periódica. Eu acredito que se eu sentar eu consigo, acho que escrever ela quase que inteira ainda, né? Então você tinha lá na primeira fileira lá, né, hidrogênio, magnésio, né, potássio, né, a rubídio e vai, né? E vai passando, né, até sulfur, né, o enxofre e tal, lá na 4, e tinha vários. Então, tudo é composto por elementos químicos. E no caso da informática, um dos principais compostos químicos, elementos químicos a ser utilizado, é o que a gente vê ali, ó, é o silício, né? Tá lá, coleção de circuitos digitais impressos em pastilhas ou chips de silício. Só que acontece, foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo, e agora nós já estamos aí numa discussão que não consegue mais ter melhora, e já está assim, ficando escasso, não tem como melhorar mais, sabe? Por causa da limitação das próprias conexões elétricas, né? A nível de elétrons mesmo, né? Todo mundo aprendeu ali os nêutrons, os prótons e os elétrons, né? As conexões de elétron não consegue mais, né? Então, a gente tinha lá a questão dos íons e ânions, né? Então, já está chegando no limite nessa situação. Existem outros elementos com a maior condição de dar um grande salto tecnológico aí, né? Nós temos alguns elementos que surgiram, como por exemplo o grafeno, mas isso assim ainda está em estudo e não tem uma aplicabilidade comercial ainda, né? Então nós temos aí que algumas situações a serem mudadas, né? E outras coisas que eu vou falando para vocês no decorrer da matéria. Bom, memória, falando de memória agora, memória principal, né? Então, a memória é a área de armazenamento do trabalho para programas e dados, fornece rapidamente dados e instruções para a CPU. Então, assim, a memória RAM. Seu computador está muito lento, aumenta a memória RAM dele. É uma das primeiras peças que a gente faz upgrade num computador, é aumentar a memória RAM. Fazendo uma analogia, eu sempre gosto de dizer que a memória RAM é como se fosse as pernas. Quanto mais memória RAM você tem, mais você consegue correr. Se o seu computador tem pouca memória RAM, você vai conseguir abrir poucos aplicativos do seu computador. Né? Então, assim, hoje, por base, seu computador tem que ter pelo menos 4 GB de memória RAM. Então, assim, você abre lá um Word, um Excel, você abre a internet, abre uns 2, 3 sites, abre mais algum outro aplicativo, você abre o Telegram, abre uma coisa assim, e aí você abriu ali uma quantidade, uma meia dúzia de aplicativos, e você consegue ter uma certa performance em trabalhar com isso sem ficar dando delay, né, travando, né? Então essa é uma questão. Então quanto mais memória RAM você tem na sua máquina, mais coisa você pode abrir, né? Então esse é um tipo de situação. Eu tenho um mau hábito, eu preciso parar com isso, estou tentando, de ter muitas abas abertas no meu navegador. Então se eu olhar meu navegador, eu sempre tenho ali 20, 30 abas abertas.
e fico com 4, 5, 6, 8 aplicativos abertos, indo numa outra tela tocando filme ou música. Mas assim, o meu computador tem muita memória RAM. Então eu não tenho problema, entende? Vocês entendem isso? Então assim, né, quanto mais memória RAM você tem, mais você consegue abrir aplicativos, né, para poder estar rodando. O processador, ele faz o trabalho de processamento de informações, também uma coisa está ligada à outra. Então assim, se você tem muito aplicativo, muita coisa está aberta, aí você tem que ver que tipo de complexidade de informações que você está usando. Então assim, às vezes eu tenho lá, como eu disse para vocês, uma coisa que é natural minha, assim. Eu tenho ali 30 sites abertos, geralmente um aplicativo de música, aí estou aberto mais uns 2, 3 softwares, mais um Word, um Excel, né, mais um PowerPoint, né, e como eu disse, mais um 2, 3 softwares. Então esse é o meu normal de trabalhar. Beleza, o meu processador consegue, né, trabalhar normalmente. Às vezes eu abro alguns softwares que eu tenho, que aí eu já percebo que, bom, peraí, vamos fechar a internet e tal, porque os softwares são pesados, eles por si só, eles têm um grande consumo de processamento, né? Como, por exemplo, eu uso o IBM SPSS, que é um software estatístico. Então, assim, ele consome muita coisa. Então, não é interessante eu ficar com muitas outras coisas abertas. Né? O Minitab, que também é um software estatístico que eu uso, ele já é bem mais leve. Então, você tem que fazer algumas ponderações. Quando você vai fazer renderização, quando eu estou, por exemplo, aqui agora, eu estou gravando o vídeo para vocês e estou usando um software que chama Wondershare, Wondershare Filmora. Né? Quando eu vou fazer a renderização desse vídeo aqui, né, se eu estou com muita coisa aberta, ele demora muito mais tempo e pode congelar o aplicativo, né, o software, né, ou travar, né? Congelar e travar são coisas diferentes. Uma outra hora eu explico isso para vocês. Então, essas coisas que vocês têm que olhar. Estou explicando isso para vocês, até para vocês saberem comprar um computador, né? Não, saber comprar um computador, saber comprar um notebook, saber ficar de olho, né? Então, eu vou sempre indicar isso para vocês, porque a ideia é o que com esse capítulo de hardware? Vocês, enquanto gestores dentro de uma empresa, saberem um pouco, tecnicamente, minimamente, o que é algumas coisas, para poder saber fazer uma boa compra. Entende? Então, a ideia é por aí. Aqui nós temos uma outra unidade, né, de medição. É uma unidade, de certa forma, de armazenamento. Né? Então, nós temos ali o bit. Né? Um bit é um pulso, né? É uma letra. Um byte 8 bits. Um byte representa um caractere. Né? Um kilobyte, né? Aquele KB lá é a representação. É 2 elevado à décima, ou aproximadamente 1024 bytes. Olha lá, só seguindo. 1 megabyte, esse termo vocês já devem conhecer, eu penso, né? Kilobyte às vezes vocês não conhecem, mas mega vocês conhecem. 2 elevado a 20 ou 1024 kilobytes, cerca de 1 milhão. 1 gigabyte, tá? Meu HD tem 240 GB, meu HD tem 512 GB, né? Então é esse tipo de coisa. Então é 2 elevado a 30, aproximadamente 1024 megabytes. Ah, que o meu HD tem 1 tera. Né? Você pode falar que o seu HD tem 1 tera, ou você pode falar que o seu HD tem 100 GB, por exemplo, ou 1000 GB, né, na verdade. Então, então assim, meu HD tem 1 tera ou 1000 GB, é a mesma coisa. Então, meu HD tem 1 tera. Então, esses HDs de backup, né, é um de 1 tera, 2 tera, né, já tem os HDs de 4 tera, e aí vai. E eu estou precisando comprar um HD maior para mim fazer meus backups. Eu tenho 2 HDs de notebook pequeno, de 1 tera cada, que eu uso para fazer meus backups mais próximos. E eles já estão meio que lotados. Não, meio não, eles estão totalmente lotados, né? Estou querendo comprar um HD novo. Aí o petabyte, né? O exabyte, também o radical ali vai seguindo ali as grandezas, né? Não tem muito segredo não. Então, características e funções da memória, tipos de memória, né? Memória de acesso aleatório é a memória RAM, temporária e volátil, né? Temporária e volátil. Ah, meu mic está meio lento. Eu vou reiniciar ele para ele melhorar. Não, não reinicia ele não. Desliga ele. Você tem lá, vamos supor que você tem lá 8 GB de memória RAM. Aí você está consumindo 7, 7,5. E realmente isso vai trazer uma lentidão para o seu sistema operacional. Você tem razão nisso. Só que o que acontece? Você reiniciar o computador não limpa a memória RAM.
Agora, se você desliga o computador e liga ele novamente, aí ele zera a sua memória RAM, porque a memória RAM é uma memória temporária e volátil. Então, toda vez que você desliga o computador, ele limpa a memória RAM. Também hoje existem vários tipos de aplicativo, de software desse de manutenção, né, de computador, para manter a eficiência do sistema operacional, que você limpa essa memória RAM mesmo o computador estando ligado e você não precisa desligar. Tá? Mas só uma explicação. Como eu disse, né, que alguém for prestar concurso público, isso é um tipo de coisa que cai demais. Então, a memória RAM é a memória principal do computador ali, né? É a que mais usa, né? É os pentes de memória RAM, ou, falando mais certo, os módulos de memória RAM. Tipos de memória RAM, né? O RAM dinâmico, DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM. Isso já está um pouco ultrapassado, viu, galera? O que você for no mercado comprar, geralmente é o DDR3 mesmo. Ah, eu vou comprar memória para pôr no meu computador lá de casa. Provavelmente o cara do varejo vai te oferecer uma DDR3. Mas nós já temos a DDR4 há alguns anos, desde 2017 nós temos DDR4, né? Esse notebook meu aqui, eu tenho 32 GB de memória RAM DDR4, por exemplo. Então já é uma... E aí, pessoal, o que quer dizer isso? Lembra que nós vimos a questão do megahertz e do gigahertz? Quer dizer que a memória, conforme ela é maior ali, DDR3, 4, ela tem mais hertz. Então, assim, ela tem a capacidade de processamento interno entre os seus dados mais rápido, né? Mais rápido. O que significa o SRAM, né? Memória de acesso aleatório estático, e o SDRAM, memória de acesso aleatório dinâmico sincrônico com dupla taxa de dados. Não vamos entrar em questões técnicas sobre isso, não vem ao caso, né? Só vocês saberem que a memória que vocês compram, põem no computador, é essa DDR SDRAM aí, basicamente. Né? Nós não vamos cair para a parte técnica. Eu fiz ciência da computação, não cheguei a concluir o curso, mas eu fiz 3 anos, né? Quem sabe um dia ainda eu volto e termino, né? Eu acho que com 1 ano e meio, estourando 2 anos, eu formaria. Então aí nós aprendemos, né? Na prática mesmo, né? Como é que funciona toda a questão de endereçamento, de pilha, de reserva de acesso a espaço de memória, toda uma questão mais técnica que é importante e relevante aí por diversas questões. Seguindo aqui, né? Memória ROM, memória somente de leitura, ROM, não volátil. Fornece armazenamento permanente para dados e instruções que não mudam. Então, o seu smartphone, o seu computador, o seu notebook tem uma memória ROM. Geralmente ela é pequenininha, ela é 514 KB, né? Ou ela é 1 MB, não passa disso. Você desligar o computador, você perde ela? Não, você não perde. Você altera ela? Não, você não altera. Ela é importante demais, porque assim, já vem instalado nessa memória os principais comandos necessários para fazer instrução de console no seu computador. Quando você compra o computador, né, vamos pensar assim, pé de fábrica, né, pé de cabra, o pessoal fala, né, ele não tem sistema operacional. Então, assim, está sem sistema operacional, galera. Nós temos vários sistemas operacionais no mundo, né? O mais usado aqui, ainda mais o que vocês mais conhecem, é o Microsoft Windows. Então vamos depois falar sobre software, vamos falar dos sistemas operacionais. Nós temos Linux, Solaris e Unix, né? E aí diversas distribuições do Linux. Então, uma famosa agora é a Ubuntu, né? Então existem vários, né? Tem o Macintosh, né? Da Apple, né? O sistema operacional da Apple para computador. Depois a gente vai falar sobre isso aí. Memória cache, lembra, a gente falou que tem memória RAM, né? Que é dinâmica e volátil. A memória ROM, ela não é volátil. Né? E nós temos a memória cache, né? Ou, como fala antigamente, a pipeline. É uma memória cache mesmo, né? Assim, pensa o seguinte, você tem... É como se fosse como é que eu vou dizer, hein? É como se fosse uma capanga extra. Pensa que você tem como que eu vou dizer? Vamos supor que você está na beira de uma cachoeira e está pegando pedra bonita lá, pedra redondinha. Aí você levou uma sacola, aí você encheu a sacola. Mas você viu mais um pouco de pedra que você gostou demais. E aí você quer carregar ela, mas não consegue carregar elas porque sua sacola está lotada. Aí você fala, não, tem um bolso aqui na minha bermuda. Aí você enche os bolsos da bermuda com essas pedras.
né? Esse bolso da bermuda é a memória cache, fazendo uma analogia. É um outro tipo de memória, sabe? Ela também é volátil, né? É um outro tipo de memória. Ela ajuda a memória RAM em algumas situações. Outra analogia, para vocês terem uma ideia, né? É aquela coisa assim, eu estou carregando uma caminhonete, a traseira de uma caminhonete, a traseira da caminhonete está cheia. Mas se eu tirar aquelas coisas que estão... E eu tenho mais coisa para colocar. Mas eu preciso reorganizar, tirar coisa lá de dentro, né? Para eu pôr de novo. Então pensa assim, a mesma coisa que eu falar assim, vou usar o nome de vocês aí, né? Vou lembrar dos meninos aqui. Por exemplo, eu falo pro Douglas, o Gabriel e o Guilherme ficarem do meu lado ali com as mãos, aí eu vou pegar algumas coisas atrás da caminhonete, vou pôr nos braços deles, aí eu criei um espaço atrás da caminhonete. Aí eu reorganizo o que está lá, aí eu pego de novo na mão dele e volto para a traseira da caminhonete. Então essa memória cache é uma memória auxiliar, entende? Ela auxilia algumas jogadas que a memória RAM precisa fazer. Tá? É bastante importante também. Quanto mais memória cache o computador tem, melhor é para esse desempenho de desafogar, fazer algumas jogadas internas do computador. E aí tem geralmente 2, 4, 6, 8 e 12 megas de memória cache. No notebook eu não lembro aqui agora, eu não sei se tem 6 ou 8. Celular, smartphone tem memória cache, geralmente é 1 mega ou 2. E aqui que eu falei para você, é uma memória que ninguém olha para isso, mas quanto mais melhor. Aqui um exemplo, né? Olha lá, ele é uma memória que ajuda a memória principal e, né, nessa comunicação com a CPU, né? Então você precisa ali, meio como eu disse, você precisa de algum lugar para pôr algumas informações enquanto você arruma um meio de campo e depois você vai resgatar de novo essas informações. Então é por aí. Multiprocessamento, executação simultânea de duas ou mais instruções ao mesmo tempo, o coprocessador executa o tipo específico de instruções, processamento de velocidade, microprocessador multicore. Hoje, né, todos veem essa questão, né, que o meu é quad-core, ou seja, core é núcleo. Então você tem 4 núcleos. Que o meu celular, meu smartphone, ele é octa-core, octa, né? Então ele tem 8 núcleos. Então é isso aí, né? Quanto mais núcleo, é como se fosse, né, 8 processadores em um único hardware, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. GPU, unidade de processamento gráfico, GPU, quem mexe com jogos aí vai conhecer, toda placa gráfica, né, usa o GPU, que é uma unidade de processamento aí, de renderização e trabalhar com a questão dos gráficos 3D e coisas do tipo. Então, se a pessoa tem um computador e ela gosta de jogar, e jogar jogo pesado, ela provavelmente vai precisar de uma placa dedicada de vídeo para poder fazer essa questão aí. Inclusive, as próprias placas de vídeo têm memória RAM hoje. Né? As placas de vídeo mais avançadas têm DDR5. O meu notebook tem, só a título de comparação, os notebooks geralmente eles não têm placa dedicada de vídeo. Né? Lógico que tem placa de vídeo, porque tem imagem que você vê no seu monitor, mas não tem uma placa específica. E esses notebooks gamers, eles já geralmente eles vêm com uma placa específica para a pessoa jogar. O meu notebook não é um notebook gamer, ele é um notebook empresarial, mas ele tem placa dedicada. Eu tenho uma placa dedicada de 2 GB de memória RAM DDR5, né? Eu não sou muito de jogar, eu gosto bastante, eu gosto muito de jogar em computador, só que fica até triste, né? Não tem tempo, gente. Eu queria ter tempo de jogar, né? Mas não tem tempo. Computação paralela, né? Execução simultânea da mesma tarefa em múltiplos processadores para se obterem resultados mais rapidamente. Então é a questão da computação em grade também, né? Uma curiosidade, né? Quem já assistiu os filmes lá dos Transformers, por exemplo, nós temos alguns filmes Transformers. O primeiro, quando saiu, foi dito que foi necessário 5.000 computadores, né? Com uma ótima configuração e ótimas placas de vídeo para poder executar aquelas imagens das batalhas entre os robôs lá, o Optimus Prime, né, com lá, o Megatron e tudo mais. Então aquilo lá foi feito computador. Agora não foi um computador que processou tudo aquilo lá. Teve que unir as forças entre eles
para que pudesse renderizar e processar as imagens, né? Então, por aí. Processamento maciçamente paralelo, computação em grade, também é mais ou menos a mesma coisa. Utilização de computador, de um conjunto de computadores para trabalhar de maneira coordenada a fim de resolver problemas em comum. Né? Então, pequena empresa usa bastante essa questão, se ela for inteligente, reduz o seu custo de investir em computador. Então, assim, eu tenho o computador da minha secretária. O que ela usa? Ela usa o sistema da empresa, ela usa Word, Excel e o e-mail. E um pouquinho de internet para navegar numa coisa ou outra. Mas você faz uma análise e verifica qual é a quantidade de capacidade ociosa de processamento da máquina. E aí você vai perceber que de 0 a 100%, tudo que ela faz no dia a dia comum, ela está usando 40% de capacidade de processamento da sua máquina, daquela máquina. E aí você pode pegar ali uma outra porcentagem de processamento dessa máquina e pôr para fazer, por exemplo, outras atividades em background, onde as pessoas não estão vendo, mas a máquina está processando. Então, por exemplo, eu posso pôr que aquela máquina daquela pessoa está fazendo backup, né, de informações. Eu posso pôr ela para executar uma tarefa em segundo plano que o usuário final não está vendo. Então, tem várias coisas que você pode fazer para aproveitar o processamento daquela máquina, né? Não é sobrecarregar, mas aproveitar e não precisa gerar custo para a empresa em relação a isso. Falando como consultor de TI, né? Eu falando como consultor de TI, isso é uma das coisas que às vezes eu faço, né? É que eu precisava comprar um computador e tal, mas precisa mesmo? Aí eu sempre faço uma reunião com a pessoa, a gente verifica, fala, posso olhar suas máquinas? Eu dou uma olhada, nada que uma, duas visitas não resolva, verifique, olha, a gente pode reorganizar suas atividades, suas tarefas, suas funções aqui, e na verdade, em vez de você comprar, eu vou te liberar uma máquina, né? E aí você acaba que você libera uma máquina para transformar ela, por exemplo, num servidor de antivírus e num servidor de backup. Né? É uma das coisas que eu gosto de fazer nas empresas, né? Você tem um computador que trava qualquer tipo de entrada de vírus na empresa e faz os backups também. É bastante interessante esse tipo de solução. Vão pensando aí, isso é para o futuro de vocês, trabalhando numa pequena, média, grande empresa, ter esse conhecimento computacional. Não é necessário um conhecimento técnico. Né? Isso aí você vai chamar o técnico para fazer. Mas você tendo a ideia dessas estratégias, né, isso é bastante relevante, pessoal. Armazenamento secundário, né? Então, o backup é um tipo de armazenamento secundário. Então, nossa, falando em backup, eu estou precisando dar uma arrumada nos meus. Eu tenho um backup feito em HDs, né? É um primeiro backup que eu faço, né? Tem backups que eu faço semanalmente, tem backup que eu faço mensalmente, tem backup que eu faço trimestralmente, tem backup que eu faço semestralmente, né? E aí eu tenho backup tanto em HD aqui meu, como tenho backup também nas nuvens. Então minhas nuvens estão todas lotadas. Eu tenho, por exemplo, 2 e-mails no Gmail só porque eu uso o Google Drive, né, que aceita ali 15, 17 GB de armazenamento. Eu também utilizo um pouco de backup do OneDrive, que é já da Microsoft. Eu tenho, por exemplo, o Dropbox, que é um outro, né, um dos pioneiros, né, nessa questão de armazenagem, e uso o Mega, né, chama Mega. Ele também é uma nuvem, né? Esse é bem legal porque a conta dele, gratuita, é 50 GB. O meu está lotado, para vocês terem uma ideia. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho na nuvem ali por volta de uns 90 GB de informações armazenadas. Então, se me der problema no HD, eu tenho essa informação online. Eu posso estar, às vezes, lá na praia e preciso acessar alguma informação, algum arquivo meu, algum documento meu, eu posso falar, só preciso de ter acesso à internet, eu não estou com computador aqui nem nada, mas eu tenho acesso a qualquer tipo de documento. Os meus documentos, por exemplo, são todos escanerizados, né? Todos os meus diplomas, certificados, documentos pessoais, né? Tudo é escanerizado. É só eu ter acesso à internet que eu consigo acessar qualquer tipo de documento meu. Né? Então isso já se mostrou bastante útil, né? Então pensem, né, por aí. Acesso sequencial. Os dados devem ser recuperados na ordem que são armazenados. Isso aqui, no caso, pensando de banco de dados das empresas, né? Os dispositivos utilizados são chamados de dispositivos de armazenamento de acesso sequencial, acesso direto, né? Os registros podem ser recuperados em qualquer ordem. Os dispositivos utilizados são chamados de dispositivos de armazenamento de acesso direto. Nós vamos falar um pouco mais disso quando nós formos falar de banco de dados. E a questão da segurança, né? Isso aqui falando dessas informações, me lembrou do... Ai, fugiu o nome aqui agora.
o ransomware, né? Aquele vírus que ele entra no seu banco de dados e ele encripta ele e coloca uma senha e aí te pede resgate. E aí você tem que depositar para o cara lá, sei lá, $4.000 para ele te passar a senha para você ter acesso ao seu próprio banco de dados. É uma coisa complicada, viu, pessoal? Assim, aqui na região mesmo nós tivemos muitas empresas que passaram por esse tipo de ataque, né? E o que salva as empresas é o quê? Ah, eu não vou pagar o resgate e eu tenho backup. Então, por exemplo, o vírus entrou hoje, segunda-feira, dia 1º de março, e eu fiz backup sexta-feira. Falei, não, vou perder, né? Então, assim, se você manter um backup diário, tem essa parte boa. Ah, professor, eu não tinha backup. Bom, cara, aí sinto muito. Ou você paga, ou você tem que digitar tudo de novo. E aí você tem que verificar as questões legais, essas questões operacionais, qual que vai ser mais, vai ter mais custo, né? Fitas magnéticas, aqui são dispositivos de armazenamento secundário, né? Nós temos aí o SDS, que é a evolução do SSD. Nós temos aí HDs SSD. Está no mercado ainda os HDs SATA, né? Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. É os tipos de maneira de armazenamento, mas só para vocês entenderem, esses HDs SSD que são caros ainda e os SDS que são caros, eles são baseados como se fossem, eles são baseados em chip, né? Então é como se fosse um pendrive, né? Então o HD é como se fosse um pendrive. Os HDs SATAs, os SCSI e os antigos IDEs são HDs baseados em discos magnéticos. Então, assim, eram discos realmente. Então, como se fosse um CD. Então, dentro do HD é como se fosse um CD, certo? Onde você escreve e apaga, escreve as informações. Existe uma agulha, não é da época de vocês, né? Vocês são tudo novinhos, mas é igual ter a vitrola, o aparelho de som, onde tinha lá o LP, e você tinha que colocar lá a agulha, né, o braço lá para tocar a música. Né? Então, nesse sentido, é bem por aí mesmo a ideia dos HDs. Por isso que fala que não pode bater o computador, né? O HD não pode cair e tal, porque se a agulha bate no HD, vai criar um pico ali, já vai furar o seu HD, vai riscar e várias outras coisas. Depois eu comento com vocês. O RAID é uma outra questão, também falo depois, é um pouco mais complicado, né? Já passei bastante informações para vocês. Nós temos os DVDs, né? Aqui está um pouco desatualizado, olha que coisa engraçada. A capacidade de armazenamento é de 740 MB, disco de vídeo digital. Mentira, né, gente? Um DVD padrão que existe até hoje, o normal dele é 4.7 GB, né? E tem os que a gente chama de DVD de segundo nível, né? Eu tenho alguns aqui em casa, que é para armazenar 8 GB. Então, assim, você armazena 8 GB de informação num único DVD. O CD, sim, é mais ou menos, é isso aí, né? O CD é 740 MB, né? Perdão, eu não tinha lido lá direito, lá o CD-ROM. Você grava 740 MB. E aí você tem ele reescrito, né? RW. Então você tem CD regravável, DVD regravável e coisas do tipo. O Blu-ray, né? Tem essa questão aí também. Isso tudo são tecnologias que existem até hoje. Não são tecnologias tão antigas assim, mas que estão assim, quase ninguém usa mais, né? Pensava que o pessoal tinha muito DVD no carro, por exemplo, né? E hoje você põe um pendrive ali, meu amigo, e pronto, né? Aliás, você já nem usa o pendrive mais, né? Você pega o seu próprio smartphone, usa o Spotify da vida e conecta via Bluetooth no seu carro, não é verdade? Então observem, olha que coisa interessante, como é que vem evoluindo essa questão aí. Dispositivo de estado sólido, é o que eu estava falando para vocês dos SSD, né? Essa questão. O mais complicado do SSD é o custo, mas compensa, viu? É impressionante. Assim, meu computador está muito lento. Cara, põe um SSD. Melhora 10 vezes a velocidade do seu computador. Eu sei que é caro, mas baixou já bem de preço. Eu lembro que há uns 8 anos atrás eu comprei um HD de 240 GB e eu paguei R$ 400, né? Lembrando que o SATA de 1 tera era 300, né? Então olha só a discrepância. Mas assim, putz, melhora 10 vezes a velocidade, vira um avião, né? Armazenamento anexado à rede, os NAS, eu ainda quero ter um desse aqui em casa, né? Custa aí uns 1.000 e poucos reais.
e o SAN também. Isso aqui seria mais ou menos assim, você pega ali você coloca, é um equipamento que vem, que você coloca os HDs dentro dele e você conecta ele na rede da sua casa e deixa ele conectado na rede da sua casa. Aí qualquer lugar que você tiver, qualquer lugar, gente, você acessa o que você quiser dentro desse HD. Então, por exemplo, você pode estar ali no seu celular e pôr para rodar música desse HD, você pode pôr para rodar filme, você pode acessar o que você quiser. É como se você estivesse com o pendrive conectado no seu celular ou no seu notebook, né? Mas está na sua casa. Então, basta. Eu ainda quero fazer isso para minha casa. Então, pensa, se você tem uma internet de fibra ótica com um no-break em casa e tem um NAS desse aqui, né? E aí nesse NAS você tem ali uns 2 HD de 1 tera cada, ou 2 HD de 2 tera cada, você pode acessar qualquer tipo de mídia de qualquer lugar. Você pode estar de férias na praia rodando um filme que você tinha deixado agendado para baixar do Netflix no seu HD. Sacou? Né? E para fazer backup das empresas, né? Aí nós entramos num outro nível, que eu vou falar mais para frente, que são os data centers, mas é muito interessante. Opções de armazenamento, né? Eu comentei com vocês, né? A questão dos backups. Aqui até mostra do lado direito em cima, dispositivo de armazenamento o disquete. O disquete está, né, extinto praticamente. Eu tenho alguns aqui em casa que eu guardo, porque tem alguns programinhas ninja, vamos dizer assim. Os CDs e DVDs ainda são utilizados, principalmente pequenas empresas, né? É muito prático. Então, por exemplo, assim, semanalmente eu faço backup em um DVD, né? Então, é um tipo. Eu sempre oriento assim, você usar 5 DVDs por mês. Então, por exemplo, eu pego e ponho assim, escrevo na capa do meu DVD, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. E esse DVD é um DVD regravável, certo? E lá no quinto DVD, eu ponho lá assim, janeiro. Também é um regravável. Aí eu gravo semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Quando acabou a semana 4, eu gravo do mês. Quando passou para o segundo mês, vamos por fevereiro, o semana 1 que eu usei para gravar a primeira semana de janeiro, eu uso ele para gravar a primeira semana de fevereiro. Entende? E aí eu regravo. Quando chegou lá no quarto DVD de fevereiro, eu uso o DVD fevereiro. Ou seja, eu tenho um DVD para cada mês e para cada semana. Né? Então eu não preciso ter 100 DVDs, não. Você precisa de alguns. Então, e aí acabou o ano 2020. Você tem lá, backup 2020. Né? E aí você vai reutilizando os DVDs semanais e mensais. Né? Essas são políticas que, pelo menos, eu utilizo em pequenas empresas. Né? Esse terceiro que vocês estão vendo aí é uma solução de backup antiga, que são as fitas DAT. É antiga, mas elas existem até hoje, são muito utilizadas até hoje. Sabe a fita cassete que usava antigamente? Ela é parecida com aquela lá, né? E ela ainda é bastante utilizada para fazer backup. Né? Ainda é bastante utilizada para fazer backup. Aqui vem falando algumas coisas que eu já mencionei com vocês nessas falas minhas, né? Dispositivos de entrada, os gateways. Nós vamos falar só sobre essas questões de aplicativo, de periféricos de entrada e saída e híbridos também. Características de funcionalidade, podem ser elegíveis aos humanos ou por máquinas, tal. Eu peço que vocês deem uma olhada aqui com calma, né? Eu vou gravar alguns pequenos. Esse vídeo já está bastante grande, com quase 1 hora. Eu vou gravar pequenos vídeos para passar para vocês explicando algumas coisinhas que mudaram, né? Então não dá para você falar que fiquei usando mais CD e disquete para fazer as coisas. Então eu quero explicar algumas coisas, e algumas coisas que estão aqui, por exemplo, já vem mudando. Existem, mas vem mudando, e aí eu vou fazer um vídeo sobre isso. Por agora é isso. Muito obrigado a vocês e até a próxima.